Agora para a sequência, segunda etapa da nossa conversa tá contigo. E quem tiver perguntas, dúvidas, fica à vontade para mandar no chat ou abrir o seu microfone e falar diretamente com o Luiz, que fica mais fácil também, né? Tá Isso, contigo, vocês Luiz. podem falar, podem perder timidez, aí não tem problema nenhum, pode mostrar o rosto, mostra o cachorro também, não tem problema. Vamos lá, vamos lá então, pessoal. Segunda etapa, então vamos falar de Brasil, vamos lá, de 10 a 15 minutinhos para a gente poder cumprir o nosso cronograma aqui. Quero começar com uma enquete para vocês. Vocês vão entender daqui a pouquinho a importância dessa pergunta aqui. Eu quero saber o seguinte, na opinião de vocês, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica até o fim de 2022, que é quando termina o mandato, né, do presidente Bolsonaro, a gente não sabe se ele vai ser reeleito ou não, então o que a gente tem de certo é o primeiro mandato, é um mandato, né? O Paulo Guedes fica até o final ou vocês acham que alguma coisa acontece e ele sai antes? Né? Então, quem acha que sim, que ele fica, vai responder sim. Quem acha que não, vai responder não. O Rafael já colocou na tela aí para vocês responderem aí sim ou não, né? Vamos entender aí qual é o termômetro de vocês, afinal de contas. O Paulo Guedes fica ou não fica? Né? Parece uma pergunta simples ser respondida, mas não é não. Eu teria sérias dificuldades de cravar aqui, de garantir para vocês que o Paulo Guedes fica, mas também teria dificuldade de afirmar que ele não fica. Né? E acho que os últimos acontecimentos vão simbolizar muito isso, que pressionou muito o Paulo Guedes. Essa questão da Petrobras, ela foi uma situação bem delicada. Rafael, estamos beirando já quase 80%, é isso? Exatamente. Vamos lá, mais 5 segundinhos. O Rafael vai encerrar aqui a pesquisa e jogar o resultado para a tela para a gente ver qual é o Fechou. termômetro de vocês aí. 80% das pessoas votaram. Vamos lá, O maravilha. nosso resultado. Olha só, hein? Aí. 64% sim, 36% não. Praticamente arredondando aqui, 2/3 sim, 1/3 não. Eu tendo a achar que a maioria vai acertar, que ele deve ficar. Por um único motivo, tá? Eu conheço o Paulo Guedes, não o Paulo Guedes agora ministro, né? Eu conheço o Paulo Guedes muito antes, Paulo Guedes banqueiro, Paulo Guedes do mercado financeiro, e ele sempre foi alguém que profissionalmente teve a ambição de ser ministro da Economia, ministro da Fazenda. Ele sempre quis, e ele sempre se achou meio fora do jogo, meio assim que não estava tendo oportunidade. E como ele teve agora com o Bolsonaro, ele não vai largar o cargo tão fácil. Ele não vai, qualquer coisinha fazer um biquinho. Mas, assim, pessoal, tudo na vida tem limites. O Paulo Guedes, assim como eu, ele é um economista liberal. Isso é uma coisa importante vocês saberem. Eu sou um economista liberal. O que significa isso, Luiz? Você e o Paulo Guedes são liberais. Significa que a gente acredita que quem tem que ter o protagonismo na economia é o setor privado, são vocês. Não é o poder público. A gente acredita que tem que enxugar o tamanho do Estado. Tá? O Estado tem que pesar menos. Isso não significa Estado mínimo, isso não significa que eu quero que o Brasil não tenha Estado, até porque nós somos um país com muitas carências e os governantes têm papel importante. O Estado tem que oferecer uma boa saúde gratuita, educação de qualidade e gratuita, segurança, né? Condições de criar um ambiente de negócio favorável, mas não tem que ficar tendo um monte de empresa competindo com empresa privada. Então, assim, eu sou muito a favor das privatizações, né? E o Paulo Guedes também. Então, quando o Bolsonaro tem um rompante, que eu digo assim, foi um rompante populista, no sentido que ele quis fazer uma intervenção na Petrobras, porque ele discorda da alta da gasolina e do diesel. Bom, todo mundo que discorda, alguém aplaude quando sobe gasolina, sobe diesel, sai vibrando na rua, subiu. Não, né? Todo mundo aqui é motorista ou é usuário de um Uber, de um táxi, o caminhoneiro, tem um parente. Ninguém é a favor da alta, até porque se encarece o diesel, se encarece o transporte, o frete e encarece todos os produtos são transportados por caminhões no Brasil. Então, todo mundo sai perdendo. Mas daí é você defender uma intervenção numa empresa, ter uma regra, uma política de preços, eu acho um pouco complicado. Acho que até um bom debate. Devemos pensar uma outra regra? Sim, podemos pensar, podemos debater. O que não dá da noite para o dia, você faz uma intervenção, anuncia a demissão do presidente da Petrobras e as ações da empresa despencam 20%, 25%. Isso é um negócio ruim pelo sentido, não pela Petrobras em si, mas é a imagem do Brasil. Até coloquei ontem um post nas minhas redes, quando a Petrobras despencava 20%, disse, pessoal, a questão não é a Petrobras cair 17% ou não cair 17%. É a imagem do Brasil que está caindo 17%. Imagem do Brasil perante a quem? Aos estrangeiros, aos investidores estrangeiros. E nós, infelizmente, não estamos naquele momento de bonança que a gente pode se dar o luxo de dizer assim, não, o Brasil não quer investimento estrangeiro, né?
Os estrangeiros que vão lá se lascar, não. A gente precisa do investimento estrangeiro. E aí o cara toma um tombo de 20% nas ações, da noite para o dia, porque o presidente da República resolveu fazer uma intervenção. Então, assim, de novo, pessoal, do mesmo jeito que eu estou criticando o Bolsonaro, eu vou elogiar daqui a pouco. A agenda liberal que ele construiu com o Paulo Guedes, ele é muito boa. Eu não tenho problema nenhum de elogiar o governo Bolsonaro. Mas nesse episódio, Petrobras foi muito mal. Por isso que eu falo, se a gente deixar as paixões políticas de lado, dá para a gente fazer uma análise equilibrada entre o que está certo e o que está errado em qualquer governo. Em qualquer um deles, não importa aqui o partido. E aí, então, essa pergunta aqui é o seguinte, o Paulo Guedes, ele deve ficar, mas tem um limite. Se esse tipo de intervenção toda hora acontecer e os aliados dele, assim, os secretários, pessoas que ele indicou como o próprio presidente da Petrobras, começam a ser demitidas ou vão embora, pedem demissão, o Paulo Guedes vai ficando sozinho no governo. Chegou uma hora que fica insustentável. Então, assim, eu acho que para o bem do país e para o bem da agenda liberal, agenda de reformas, com a qual eu concordo, é bom que o Paulo Guedes fique. E não só fique por ficar, mas fique com autonomia e fique com protagonismo. Tá? Bom, eu comecei a minha fala de mundo colocando 3 incertezas para vocês. E eu quero agora falar sobre incertezas do Brasil, porque o Brasil, assim como o mundo, tem incertezas. A primeira delas é igualzinha do mundo. Qual vai ser o ritmo de vacinação? Né? Quanto mais lento, mais lockdown a gente vai ter. Mais fechamento da economia. Quanto mais rápido, menos lockdown. E vocês aqui disseram o seguinte, a maioria diz o seguinte, ó, não vai conseguir vacinar 70% esse ano. Então, esse ainda será um ano de muito debate. Abre a economia, fecha a economia, faz lockdown. A segunda variante, vai ter que fechar? Será que o mercado aí no Rio Grande do Sul fecha, não fecha? São Paulo, Nordeste, enfim. Isso é um assunto que a gente vai debater o ano inteiro. Portanto, é uma incerteza. Ninguém tem como garantir. Outra incerteza importante. O Brasil vive um momento de juros baixos. Temos a menor taxa básica de juros da história. O problema é que nós somos um país quebrado do ponto de vista das contas públicas. A gente teve ano passado um rombo que beirou ali 800 bilhões de reais. Nunca antes na história do Brasil o rombo foi tão grande. Claro que o rombo é justificável pela pandemia, pelo auxílio emergencial, mas não deixa de ser um rombo. Como é que a gente financia esse rombo? Aumentando a dívida pública. E como é que a gente amplia a dívida pública? A gente vende títulos públicos que nós, investidores brasileiros e estrangeiros, compramos. Por que a gente compra título público? Porque a gente ganha a taxa de juros do governo. Né? Só que os juros estão baixos. Então, se a dívida vai crescendo muito, nós, investidores, a gente chega para o governo e fala o seguinte, que é o tal do mercado financeiro. Olha, ou você eleva juros ou eu não compro mais sua dívida. Por isso que gasto público excessivo se transforma em juros mais altos. E aí a má notícia é que os juros vão subir esse ano. Não dá mais para o Banco Central segurar taxa Selic, que é a taxa básica, em 2%. Tá? Quando eu vier no terceiro bloco, setor imobiliário, eu vou falar para vocês qual é o impacto disso no crédito imobiliário. Mas, por enquanto, a informação é que os juros vão subir gradativamente ao longo deste ano. Portanto, é uma incerteza. Vai subir muito rápido, muito lento? A minha previsão é gradativa. Posso estar errado. Pode ser que o Banco Central dê uma paulada e suba os juros para 4%, 5%. Não é o meu cenário. E a última incerteza que eu queria pontuar para vocês é o seguinte. O governo Bolsonaro foi eleito com uma agenda reformista. Acabei de elogiar a agenda do Paulo Guedes. Agenda reformista. Só que o presidente Bolsonaro, vira e mexe, tem um rompante e toma uma atitude populista, como foi essa aí da Petrobras. Então, é uma incerteza. Se você tem um presidente que foi eleito com uma agenda reformista, mas que de vez em quando muda de ideia, como é que faz? Como é que eu posso afirmar para vocês que vai predominar a agenda reformista? Como é que eu posso afirmar para vocês que o Paulo Guedes fica até o final do ano? Não posso afirmar. Pode dizer que a tendência é essa, é a premissa com a qual eu trabalho. E aí, para fazer projeção de PIB, de crescimento econômico, eu tenho que colocar prós e contras em relação às certezas, porque incerteza a gente não controla. Mas tem muita certeza que a gente já sabe, que dá para a gente colocar no lado esquerdo da balança as certezas, no lado direito da balança as incertezas. Então, há pontos que ajudam a economia e há pontos que atrapalham a economia. Um exemplo do que ajuda, mencionei lá atrás, no começo da minha fala. Se a China vai crescer 8% esse ano, e é uma certeza, pode crescer 7,5%, 8,5%, mas que ela vai bombar esse ano, não há dúvida nenhuma. Ela vai puxar o Brasil, vai puxar agronegócio, vai puxar minério de ferro, vai puxar a balança comercial. Então, vai puxar o nosso PIB. Graças à China, a economia brasileira tende a subir. Por outro lado, a Argentina, que é o nosso principal parceiro industrial,
Só para vocês terem uma ideia, pessoal, indústria automotiva, até antes da pandemia, de cada 10 carros que o Brasil montava aqui e vendia para o mundo, de cada 10, 8 iam para a Argentina. Só 2 iam para outros países. 80% de concentração na venda de automóveis para o exterior na Argentina. A Argentina entrou em crise, queda de PIB de 10%. Óbvio que não está comprando carro do Brasil. Eles não precisam comprar carro, eles estão com uma crise, uma recessão profunda. Portanto, se a China ajuda de um lado, a Argentina atrapalha do outro, infelizmente. Um item que ajuda, juros baixos. Ah, Luiz, você acabou de dizer que os juros vão subir. Vão subir gradativamente, mas eles ainda são muito baixos para os padrões brasileiros. Ótimo, excelente, isso ajuda a economia. Mas, como a tendência é de alta, se subir demais, isso tende a ir atrapalhando, talvez não 2021, talvez 2022, tá? Um fator que ajuda a economia esse ano, a base é muito fraca do ano passado. Se eu disse para você que no ano passado a gente caiu 4,5%, crescer em cima de uma base lá de muito baixa é fácil. Isso ajuda muito a economia. Porém, nós temos um mercado de trabalho ainda com muitos desempregados. E a última coisa que reage na economia é o mercado de trabalho. Então, por um lado, a base fraca ajuda, por outro, o desemprego elevado atrapalha. O emprego fraco atrapalha. Voltando para o pratinho que ajuda, melhora fiscal. Acabei de dizer para vocês que o Brasil teve um rombo histórico ano passado de quase 800 bilhões de reais. Esse ano vai ser o quê? 250. Ainda é rombo, mas melhora, claro que melhora. Sem dúvida nenhuma. Você tem uma evolução entre o quadro muito ruim do ano passado, em termos de contas públicas, e por um agora. Só que, por outro lado, o que atrapalha esse ano? Não tem dinheiro para um auxílio emergencial. Com muito custo, o governo vai tentar recriar agora um auxílio mais tímido, talvez 200, 250, talvez até 300 reais. Mas aí menos parcelas, 2, 3 parcelas, talvez atendendo um grupo menor. Então, repare o seguinte, é um drama. Você não tem dinheiro para estimular a economia. Então, isso joga contra a economia. E, por fim, de um lado, você tem investimento privado, tem dinheiro sobrando no mundo, como eu mostrei para vocês. Portanto, basta a gente ter bons projetos, basta a gente ter segurança jurídica, de novo. Por isso que o episódio pontual da Petrobras não é bom, porque ele, em vez de atrair investimento privado, ele espanta investimento privado, mas tem muito dinheiro no mundo procurando oportunidades, e aqui no Brasil a gente tem muitas oportunidades, principalmente no setor de infraestrutura, e, por outro lado, o que atrapalha é que não tem dinheiro para o investimento público. Então, aquela obra do poder público está parada numa rodovia lá no interior de um estado X, o governo não tem dinheiro para tocar aquela obra. Então, ou o setor privado vai fazer, ou aquela obra vai continuar parada. Essa que é a má notícia, é isso que, de fato, acaba atrapalhando aí o andamento do Brasil. Conclusão, pessoal, colocando todos os prós e contras, a balança, na minha opinião, está pendendo a favor da economia. Os prós ganham dos contras, com a ressalva das incertezas que eu mostrei no cenário anterior. Se tiver uma segunda onda de coronavírus, fechar a economia inteira, as novas cepas, as variantes, e é uma tragédia, e fecha a economia de novo, claro que aí eu vou acionar todo mundo, vou falar com o Rodrigo, com o Alexandre, com a Bianca, com o Rafael. Pessoal, vamos fazer aqui um outro, só atualizar minhas informações. O Brasil fechou. A economia, voltamos ao patamar do ano passado. Todo mundo preso dentro de casa. Bom, aí é óbvio que a economia vai crescer menos do que eu estou imaginando, né? Então, tem essas ressalvas. O Paulo Guedes, semana que vem, pede demissão, mercado financeiro em parafuso, vai piorar a minha previsão econômica. Mas as minhas premissas não são essas. As premissas são de que Paulo Guedes continua, que a gente segue vacinando a população e que as coisas vão entrando nos eixos aos poucos. Por isso que o pratinho pende a favor do crescimento econômico, e é por isso que eu comecei a minha fala aqui dizendo que eu estou otimista com a economia brasileira e também com o setor imobiliário. Com uma ressalva, pessoal, a gente tem um desafio enorme de renda. Eu acabei de mencionar para vocês que o desemprego está alto, que o mercado de trabalho é a última coisa que melhora, que a gente não tem dinheiro para o auxílio emergencial, e de fato não tem, estamos com muita dificuldade. O fato é o seguinte, que até agora não teve auxílio emergencial em janeiro, não teve auxílio emergencial em fevereiro e, portanto, ainda que a gente comece com auxílio emergencial em algum momento ao longo de março, o primeiro trimestre é meio perdido, tá? Isso eu estou falando de média da economia. De novo, tem setores que continuam indo bem, agronegócio, etc, etc, etc. Mas, assim,
na média, o primeiro trimestre existe um grande risco de a gente ter uma retração de economia de novo. Tá? Então, a gente veio de um segundo semestre recuperando, de repente vem um primeiro trimestre esse ano e cai de novo. Mas aí volta o auxílio, a economia volta a entrar nos eixos, a gente segue vacinando a população, a tendência é ir crescendo no segundo, no terceiro e no quarto trimestres. Tá bom? Então, para vocês terem uma rápida dimensão do peso do auxílio emergencial na economia, eu fiz aqui uma comparação com o Bolsa Família, pessoal. Olha só, o Bolsa Família atende 14 milhões de famílias. Cada família recebe R$190. No ano passado, o Bolsa Família tinha um orçamento de 30 bilhões e esse ano 35 bilhões de reais. Olha o tamanho do Bolsa Família, do auxílio emergencial. Ele atendeu no ano passado 68 milhões de pessoas, porque aqui eu não coloquei famílias, porque a regra permite que até 2 pessoas por família possa receber o recurso do auxílio emergencial. O benefício era de R$600, depois caiu para 300, mas repare que é muito maior do que os 190 do Bolsa Família e, portanto, foram gastos durante os 9 meses, não foram nem 12 meses, durante os 9 meses do ano passado, em que houve auxílio emergencial, 320 bilhões de reais. Pessoal, foram 10 bolsas famílias injetados na economia no ano passado. Sabe o que representa 320 bilhões? Dá 4,5% da economia inteira, do PIB inteiro. Lembra que eu disse para vocês que o número oficial ainda não saiu, mas que o Brasil encolheu ano passado 4,5%? Então, se não tivesse auxílio emergencial, em vez de cair 4,5%, teria caído 9%. E se não tivesse o agronegócio, em vez de cair 9%, teria caído 10%. Portanto, o Brasil teria sido uma Argentina. Por que o Brasil não foi uma Argentina? Agronegócio e auxílio emergencial. Está aqui, pessoal, provado em números. O auxílio emergencial injetou 4,5% do PIB na economia. É um volume nunca antes injetado na nossa história. Má notícia, não tem dinheiro esse ano. De novo, fica aqui a incerteza se o Paulo Guedes fica ou não fica. Minha premissa é que sim. Estou com a maioria de vocês, que ele fica sim, tá? E aí, eu acho que chegamos em 2021 na hora da verdade. O governo Bolsonaro teve uma grande vitória política no começo do ano. Olha aqui essa manchete do Valor Econômico. Os candidatos do Bolsonaro ganharam as eleições na Câmara e no Senado. Né? Hoje nós temos o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara. Portanto, o governo tem 2 aliados. Chegou a hora da verdade. Ou a gente aproveita essa aliança política, sem entrar no mérito do Centrão, dos partidos que fazem parte do Centrão, de figuras políticas polêmicas, do tipo Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, que são pessoas que foram investigadas e condenadas tanto pelo Mensalão quanto pela Lava Jato, sem entrar nessa disputa política. O fato é que o governo hoje tem governabilidade no Congresso. Portanto, tem condições de aprovar a agenda reformista do próprio governo, a agenda do Paulo Guedes. De novo, a agenda que eu elogio. Então, assim, tem que aprovar o orçamento. Pessoal, nós estamos em fevereiro de 2021 e o orçamento não foi aprovado ainda, porque até agora não sabe se tem dinheiro para o auxílio emergencial ou não tem dinheiro. Tem que aprovar a PEC emergencial. Por quê? Porque ela congela salário do setor público para aliviar as contas públicas. Tá? Tenho nada contra funcionário público, mas todo mundo tem que dar uma parcela de contribuição nesse momento. Reforma administrativa. Pergunto para vocês, será que os políticos querem fazer uma reforma que vai enxugar o tamanho do Estado? Eu, de novo, como economista liberal, defendo o enxugamento da máquina pública. Reforma tributária. Nós aqui, o setor privado, a gente precisa de uma reforma tributária, ainda que tímida. É oportunidade de ouro. Ou a gente aprova uma reforma tributária esse ano, ou só em 2023, porque ano que vem é ano eleitoral, em ano eleitoral ninguém aprova a reforma tributária. Pacto federativo, que é aquela história de descentralizar. Vocês lembram que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham o slogan mais Brasil, menos Brasília? Significa isso, é menos dinheiro centralizado em Brasília e mais dinheiro na ponta para os prefeitos, para os municípios, para os governadores, para os estados, né? Então, mas tem que aprovar o novo Pacto Federativo. A autonomia do Banco Central, isso sim foi uma grande vitória do governo Bolsonaro. Isso é um legado. Aconteça o que acontecer com o governo Bolsonaro, já há um legado incrível, a autonomia do Banco Central. Aliás, é essa autonomia do Banco Central que impede tanto o atual presidente quanto os futuros presidentes de intervirem no Banco Central.
Por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras não vai acontecer com o Banco Central, porque agora ele tem autonomia. Olha a importância de uma autonomia. Privatizações, por enquanto, é muito discurso e pouca venda estatal. Espero que o governo Bolsonaro vire o jogo e faça as privatizações que foram prometidas. E infraestrutura, até para aquecer ainda mais a nossa construção civil, é importante que a gente faça uma nova leva de concessões para o setor privado, de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, enfim, setor de energia. Tem muita oportunidade e tem muito capital estrangeiro querendo entrar no Brasil. E aí, para concluir a minha fala e devolvendo para o Rafael, que já estourei o meu tempo aqui do segundo bloco, qual é o formato de recuperação que eu prevejo para a economia brasileira? Será que é o mesmo V que eu prevejo para o mundo? Não, porque eu já disse para vocês que não é exatamente um V. Será que é um W? O Brasil recupera e vai despencar esse ano para voltar ano que vem? Não acredito nisso, de novo, salvo se houver algum problema do tipo fechamento da economia, novas variantes, saída do Paulo Guedes. Aí são coisas, aquelas incertezas que a gente não controla. Não acredito no W, tá? No U, o Brasil fica lá embaixo do U um tempão? Não acredito. Será que é um L, o Brasil cai e fica na lama? Não, de forma alguma. Na verdade, a minha previsão é assim, como se fosse um V aberto, um símbolo de ok. Ou, na verdade, o que eu tenho utilizado nas minhas palestras é o seguinte, é o símbolo da Nike. Aqui não é uma propaganda da Nike, não. É só utilizando o símbolo como formato de recuperação da economia brasileira. Se amanhã alguém perguntar para vocês o que o economista Luiz disse sobre a recuperação da economia brasileira, o Luiz falou que o símbolo da Nike. O que é o símbolo da Nike? Primeira perna, cai rápido. A gente caiu muito rápido. Em março, abril, maio, foi uma queda rápida e muito aguda. E desde junho, julho para cá, a gente vem tendo um crescimento lento e gradual. Claro que assim, isso aqui é uma linha de perspectiva de longo prazo. Agora, no primeiro trimestre, acabei de dizer que sem o auxílio, janeiro e fevereiro estão caindo. Né? Mas, assim, quando a gente traça uma linha reta, embora você possa ter uma certa montanhazinha russa, a tendência é de uma recuperação lenta e gradual. É o símbolo da Nike. Traduzindo isso em números, ano passado não saiu o número oficial ainda, vai sair agora dia 3 de março, o Brasil deve ter encolhido alguma coisa como 4,5%, e eu prevejo para esse ano um crescimento de 3 a 3,5%. Nossa, Luiz, como você é otimista, crescimento grande. Eu não acho que tem nada de otimismo, não acho que é um crescimento grande. Repare o seguinte, crescer 3, 3,5% não recupera o tombo de 4,5% do ano passado. Repare que no mundo recuperou, caiu 4, prevejo crescimento de 5, é o V. Aqui não, aqui a gente vai precisar de uns 2 anos, 2021 e 2022, para voltar ao patamar pré-pandemia lá de 2019. Tá? E eu acho que se o Brasil avançar com as suas agendas de reformas, a gente pode crescer aí entre 2022 e 2030, em média, 3% ao ano. Esse é o patamar que eu acredito saudável de crescimento para a economia brasileira. Luiz, o Brasil pode crescer 6, 8 como a China? Não pode. Se a gente crescer 8, vai faltar energia, vai faltar infraestrutura. Enquanto a gente não resolver o gargalo de infraestrutura, a gente jamais vai crescer no ritmo chinês. De novo, premissas para isso que eu acabei de dizer. Obviamente, tem que ter vacina, tem que continuar vacinando, não pode ter lockdown, tem que cuidar com carinho das contas públicas, não pode ter populismo, tem que ter agenda de reformas, tem que ter estabilidade institucional. Isso aqui é uma coisa que eu não mencionei, mas não dá para o Brasil crescer 3, 3,5% se a gente continuar com aquele clima que estava no passado, com governador brigando com o presidente da República, que briga com o Supremo, que briga com o Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Aí não tem clima para crescer. A economia precisa de paz, paz política e paz institucional. E aí, pessoal, para concluir, eu queria dizer o seguinte, embora o meu cenário seja otimista para o mundo, positivo para o Brasil, eu nem diria otimista para o Brasil, positivo para o Brasil, nós temos um grande problema dessa pandemia que se chama desigualdade. E ela é simbolizada pela essa letra K. O que representa o K? Você tem a primeira perna, que desabou o mundo inteiro, e a segunda perna, que é o seguinte, uma parte recupera e outra parte sofre. Só para vocês entenderem, os países ricos, não só por terem dinheiro, mas porque dinheiro representou acesso a vacinas, estão tendo uma recuperação muito mais rápida do que os países pobres. Isso chama-se desigualdade. As grandes empresas, por terem acesso a crédito e por terem caixa, capital de giro, estão tendo uma recuperação muito mais rápida do que os pequenos empresários que não têm crédito e não têm capital de giro.
Os trabalhadores formais, por estarem protegidos pela lei, estão com salários mantidos ou reduzidos, porém com emprego. Os trabalhadores informais foram parar no olho da rua. Portanto, há uma desigualdade também no mercado de trabalho entre quem é formal e quem é informal. E há também uma desigualdade setorial. E aqui, só para citar o exemplo do nosso caso aqui, o setor imobiliário recuperando rápido. Setor de turismo, é só um exemplo, despencando. Então, pessoal, reparem nessa letra K, em que pese a minha projeção é de recuperação em V para o mundo, símbolo da Nike para o Brasil, o que elas escondem, essas recuperações, é uma desigualdade, porque quando a gente olha com lupa, tem ganhadores e tem perdedores. Tem países ricos e tem pobres. Tem grandes e pequenas empresas. Tem formais e tem informais. E tem setores que vão bem e tem setores que vão mal. Felizmente, para a gente aqui nessa noite, o setor imobiliário está no lado para cima da letra K. E aí, finalizando, devolvendo a palavra para o Rafael, eu quero já fazer uma pergunta para gerar um esquenta para a próxima etapa, que é o setor imobiliário. Na opinião de vocês, qual é o principal motor do setor imobiliário em 2021? Quem acha que é o crédito barato, vai votar no crédito barato. Quem acha que é a volta do auxílio emergencial, vai votar no auxílio. Quem acha que é a reabertura dos estandes de vendas, né, sem lockdown, vai votar na reabertura. E quem acha que é o sonho que a pandemia gerou nas pessoas de terem um imóvel maior, de trocar de imóveis, vai votar. O Rafael vai soltar para a gente a enquete e vocês já podem votar aí uma das 4 alternativas para a gente já fazer um esquenta na próxima etapa, a etapa do setor imobiliário. Então, quem acha que é crédito barato, vai votar no crédito, auxílio emergencial, no auxílio emergencial, a reabertura permanente dos estandes de vendas, vai votar na reabertura, e no sonho do imóvel maior, vai votar na última alternativa. Rafael, já devolvo a palavra com você, vai comandando a enquete. Boa. Passando dos 60% das participações, 70% agora. Ainda temos mais 10 segundos. Façam suas apostas. Tchan, 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 tchan. Tcharam, 71%, 73%. Mais 5 segundos, pessoal. Feito. Fechou, Vamos então. lá? Fechando a nossa enquete, tá aqui o resultado. Olha só, hein? Que bacana. Eu tô com a maioria, hein? Acho que o crédito ainda é o grande motor do setor imobiliário, 60%. Ninguém votou no auxílio emergencial, até porque concordo. O auxílio emergencial tem muito mais impacto no material de construção do que no setor como um todo, né? Reabertura de estandes, bacana, 17%. E o sonho do imóvel maior, 23%, bem relevante essa alternativa, hein? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou aqui parar, então, o compartilhamento de telas e vou devolver a palavra